Bom, então, pessoal, como estão? Tudo bem por aí? Iniciando agora a nossa quarta e última consultoria dentro do Polo Audiovisual do Noroeste Paulista, um projeto realizado com recursos da Lei Nelson Seixas 2025, através da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, São Paulo. Uma alegria estar aqui hoje, dia 19 de janeiro de 2026. Falamos aqui do Polo Audiovisual do Noroeste, um espaço que tem como objetivo consolidar um local de encontro, de trocas, compartilhamento e organização da atividade audiovisual na cidade de Rio Preto e região. Eu sou a Mona Lu, inicio a mediação dessa consultoria, um bate-papo com o João Paulo Miranda Maria. Obrigada, João Paulo, pela sua parceria e por participar dessa atividade com a gente hoje. O João Paulo Miranda Maria nasceu no interior do estado de São Paulo, no Brasil, em 1982, graduado em cinema e mestre em multimeios na Unicamp. Na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, funda o coletivo Quino Olho, no intuito de pesquisar e praticar através de filmes e ensaios. Com os participantes, cria equipes que produziram seus 3 curtas-metragens. Command Action, Festival de Cannes de 2015, Semana da Crítica, A Moça que Dançou com o Diabo, selecionado para o Festival de Cannes 2016, menção especial do júri na competição oficial, e Meninas Formicida, que foi selecionado na Mostra de Veneza 2017, a seleção oficial. Em dezembro de 2015, fez parte do Next Step, Lab da Semana da Crítica do Festival de Cannes, em parceria com o Torino Film Lab. Em 2017, foi selecionado para a residência Cine Foundation do Festival de Cannes. Seu primeiro longa-metragem, Casa de Antiguidades, fez parte da seleção oficial do Festival de Toronto e San Sebastián. Em 2021, João recebeu uma Bolsa Paradiso para desenvolver o roteiro do seu novo projeto de longa-metragem de ficção, Bandeira, na residência espanhola Icusmira Berriac. Antes do João Paulo iniciar, eu quero saudar os meus companheiros e também idealizadores do Polo Audiovisual do Noroeste Paulista, o Marcos Demarque. Bom, gente, bom dia. Primeiro, agradecer ao João Paulo, uma figura muito importante para todos nós que fazemos cinema no interior, né, do estado de São Paulo. Agradecer também aos intérpretes, também de Libra e Mona, e falar que é isso. Essa é a quarta consultoria, né? Então a gente já passou aí por consultorias com o Gui Xavier do Polo no Velho Oeste, já conversamos com Rebeca e Diego, que são da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, e também com Maurício Paris, do Núcleo de Animação, e agora a gente encerra aqui essas 4 atividades com o João Paulo, que é um idealizador e um dos fundadores do Quino Olho, que agora, inclusive, hoje vai nos brindar para a gente poder falar um pouquinho disso. E aí, passo a palavra. Bom, vou dar um oizinho para o Guilherme também, o Gui de Fúzio. Bom dia, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, João? Sou o Guilherme, trabalho com audiovisual e cinema vai fazer uns 15 anos, né? Mais ou menos a trajetória. E estamos aí para poder trocar as experiências e a gente conseguir trazer mais tecnologia aqui para o nosso polo e estruturando esse processo aí. Valeu, Gui. E temos também o Luiz Áureo, que é um outro integrante aqui do nosso projeto, mas que não está presente hoje por conta do nascimento da sua filha, a semana passada. Então, o papai de primeira viagem está lá cuidando da Cecília Aurora. Vou mandar um beijinho para ele. E nessa atividade, como recurso de acessibilidade disponível, nós temos tradução simultânea em Libras. Aproveito e cumprimento a nossa equipe de acessibilidade, hoje representada pela Bárbara e pela Elisa. E, bom, a ideia central de um polo audiovisual que sirva como motor no desenvolvimento do cinema regional não é uma novidade.
no Brasil e, sobretudo, no interior paulista, existem diversas ações nesse mesmo sentido. Esse ciclo de consultorias tem como objetivo o intercâmbio com alguns representantes de iniciativas existentes no interior, trocando experiências e práticas nos territórios, a fim de criar maior consistência na implementação do Polo Audiovisual do Noroeste. Essas consultorias serão compartilhadas por meio de plataforma virtual, pelo nosso canal do YouTube, que é o Polo Audiovisual do Noroeste, e eu passo então a palavra para a gente iniciar a nossa consultoria de hoje. Bom, João, então vou passar a palavra para você, já fazendo a primeira provocação, que é para você abertamente falar um pouquinho da sua trajetória, né, de como você inicia no audiovisual e como surge a ideia de fundar um coletivo, um núcleo de pesquisa e prática de cinematográfica no interior do estado de São Paulo, mais especificamente em Rio Claro, que hoje é o que no olho, esse coletivo já alcançou muitos voos dentro do cinema nacional independente. A palavra está com você, João. Olha, primeiramente, aí um bom dia a todos vocês. Agradeço imensamente aí pela oportunidade. Para mim, vocês imaginam o quanto é rico poder contribuir com todo o movimento no interior, principalmente no estado de São Paulo, né? Então, eu conheço muito bem toda a realidade e depois, né, de todas as experiências também, através de festivais, conheci outros interiores de outros estados e atualmente também no campo internacional, conhecendo também a realidade de outros coletivos de outros países. Então, é muito bacana poder também, o máximo aí de poder contribuir aí nessa oportunidade. E então, basicamente, né, eu nasci, na verdade, na cidade de Porto Feliz, que é próximo ali de Sorocaba, interior de São Paulo também, mas logo, desde já meus 2, 3 anos de idade, eu moro em Rio Claro, onde meus pais trabalhavam com restaurante, não tinha ninguém que era do cinema, não tinha ninguém na família que era artista, mas, assim, já desde muito novo, assim, lá pelos 12 anos, eu tinha já essa obsessão pelas imagens, né? Eu falo assim porque eu gostava de desenhar, e uma vez o meu pai tinha uma câmera Nikon fotográfica velha e que ele não usava, e eu acabei pegando e botava na mochila, ia de bicicleta na escola e tirava foto no meio do caminho das pessoas, né? E eu sempre me interessava sobre aquelas coisas que a gente ignora, sabe? Aquelas coisas que não são bonitas ou que são ditas não cinematográficas. Então, justamente era isso que mais me atraía quando eu ia de bicicleta e andava e parava, que tinha alguma coisa ali muito única, singular, e eu parava e eu queria ver, mas quem que é essa pessoa? O que está fazendo? Que lugar é esse e tal? Ou aquilo ali esquisito que eu vi ali, né? Então, sempre de olho nessas coisas que depois, mais para frente, eu brinco, né, e falo que é o caipira, né? Aquela coisa meio ridícula, torta, fora a margem, né? Fora do que é a moda. Então, aí aquilo já me fascinava. E aí, com 14 anos, eu queria tudo que era jeito fazer cinema já, para falar a verdade. Aí, com 14 anos, eu tentei convencer meus colegas da escola, e todo mundo achava impossível, e eu não sabia nada, não sabia usar câmera, né, de filmagem, nada. E aí fui procurar uma produtora, mas que não existia. Na verdade, era uma produtora de casamento, fazia filme de casamento. E aí convenci os caras a vir de graça, a toparem fazer uma filmagem de 1, 2 dias em casa com meus amigos, e eu não tinha cronograma nenhum, nem sabia o que fazer, e simplesmente chamei o pessoal e falei, não, vai dar certo. E no final, estava todo mundo esperando a cena, não tinha uma ordem correta, então era um caos. E aí, quando eu chegava lá fora para chamar algum colega para fazer a próxima cena, aí eu descobria que a pessoa foi embora, porque cansou de esperar, porque não tinha aquela coisa, chegou todo mundo de uma vez, eu chamei todo mundo no mesmo horário. Mas foi uma coisa incrível, e depois, anos depois, eu, já com 17 anos, que aí foi o momento que eu fiz um trabalho que foi com o CAPS, que acho que é o Centro de Atenção Psicossocial, que, né, que existe em vários lugares pelo país, e aí eu fiz um documentário durante 3 meses, vendo os usuários.
E, bom, aí foi um pouco o começo, eu diria, porque logo eu conheci o grupo de teatro que tinha na cidade, e eu comecei, de alguma maneira, a organizar sessões cineclubistas na cidade, né? Então eu passava filmes, e filmes que, né, eu era aqueles ratos de locadora, né, pegava aqueles filmes realmente bem europeus, raríssimos e tal. Depois, quando chegou a coisa da pirataria, aí mais ainda que eu descobria coisas que nem na Unicamp tinha. Aí chegava uma época que eu tinha dezenas e dezenas de títulos, por exemplo, de Godard, e que na Unicamp só tinha 10, e aí eu tinha quase 60 títulos entre filmes ensaios e outras coisas que ele tinha feito, que eu arranjei pela internet, e aí eu acabei contribuindo para a biblioteca da Unicamp, mas com filmes que foram derivados da pirataria. Mas de qualquer forma, dentro de tudo isso, aí eu pensei desse cineclube que eu organizava as sessões, e eu comecei a provocar as pessoas ao final da sessão, porque eu não bastava apenas assistir os filmes e discutir, mas eu queria provocar todos ali a fazerem uma imagem que fosse, né, um plano, né, depois ali da discussão durante uma hora, e o que eu chamava que eram filmes ensaios. E aí eu fazia isso com o pessoal que estava ali na plateia, no público do cineclube, e quando eu falo assim plateia, né, a gente pensa que é muita gente, mas não era duas, três, quatro pessoas, né? Então era coisa muito pouca, e foi uma coisa que eu não desistia. Até o secretário de cultura da cidade várias vezes me falava: mas, poxa, vai ter público, João Paulo? Vale a pena abrir e gastar energia elétrica para isso? E eu, né, falava, sim, vai vir acho que uns 20, que nada, eram umas duas, três pessoas. Né? Então, ou seja, e aí nisso, até que aí chegou mais em 2009, porque assim, o filme, eu tô tudo aqui correndo um pouco, porque eu também quero que vocês me perguntem, fale mais de uma maneira direcionada o que vocês gostariam que eu pudesse contribuir, né? Mas para acelerar e resumir um pouco, nesses filmes ensaios, a gente também não tinha uma estrutura, eu usava, às vezes, quando eu conseguia, que era uma câmera de CCD, uma da Sony, que era do projeto do Ponto de Cultura, não sei se alguém aqui já lembra, que era lá para acho que 2006, mais ou menos, e que cada ponto de cultura, associações, conseguiam um kit multimídia. Então tinha data show, telão, projetor de vídeo e uma câmera de vídeo Sony, aquelas né, pequenininha de mini DV, e que essa que eu compartilhava com mais 3 associações, em que gravavam eventos e tal, e eu fazia os filmes, né? Então, aí, às vezes, emprestava essa câmera, mas a maioria das vezes eu não conseguia essa câmera, e aí era bem no começo que começava a ter, né, câmera dentro do celular. E aí o meu pai tinha um celular da Nokia, que tinha 2 megapixels de resolução, e era o que eu emprestava dele para levar nos encontros do coletivo para fazer os filmes ensaios. E aí, uma vez, eu estava também fazendo em paralelo o meu mestrado, já na Unicamp, aí eu soube de uma competição da CNN, né, que estava tendo uma competição da CNN, do canal internacional, do melhor vídeo feito em celular, até 3, 4 minutos. E aí eu mandei um desses filmes ensaios. E aí a grande surpresa foi que a gente ganhou o primeiro prêmio. Tanto que aí, nossa, tudo mudou da água para o vinho. Então, em vez de 2, 3 pessoas, começou a vir, um dia veio 80. Aí eu tive que fechar a sala, que era uma sala de vídeo, que tinha muito mofo, e não sei como é que está hoje em dia, porque eles emborracharam tudo para ficar mais fácil para limpar, passava pano, mas ficava tudo úmido, e fechava aquela sala, e aí tinha um anfiteatro, que aí era só para os eventos nobres da cidade. Mas como tinha 80 pessoas, ou seja, eles tiveram que abrir o salão mais nobre, digamos, o anfiteatro, para fazer a reunião do coletivo, né? A partir desse momento, em 2009, por causa desse prêmio. Tanto que depois eu fui saber, só anos depois, que o prefeito da cidade
tinha recebido uma carta do gabinete da presidência da República, né, na época era acho que o primeiro mandato do Lula, e eles esconderam essa carta porque não queriam me mostrar, porque eu já fazia tudo isso voluntário, era de graça, eu não ganhava nada para fazer isso, né? Então, que eram encontros semanais, 2 até 3 vezes por semana, eu ia lá no centro cultural da cidade, e depois ainda eu acabei me comprometendo a ir também cada mês num bairro diferente. Foi daí que nasceu todo um projeto que a gente chamava que era, né, o projeto, né, de formação, né, do Grupo Quino Olho, que tinham 3 bases, que eram os grupos introdutórios, cada mês era num bairro diferente, aonde cada bairro produziu o seu próprio filme durante um mês, e tinha o grupo permanente, que é o grupo que ficava o ano todo, aí aqueles que ou se destacavam, ou não, ou que tinham interesse em continuar, que vinham dos bairros, tinha o grupo permanente, com estudos, com textos, artigos. A gente publicava uma revista mensal de crítica, né, que chamava Cinema Caipira, e organizávamos um festival também de cinema, e tinha depois o que a gente começou a chamar por último, que era o grupo profissional. No momento que a gente via que tinha, sei lá, alguém que se destacava ou gostava de uma especialidade. Poderia ser na direção, poderia ser no roteiro, poderia ser na produção, poderia ser na fotografia, no som, né? Então, cada um a gente ia ver naqueles que poderia ocupar cargos de alguma maneira profissionalizante, para justamente a gente sair dos filmes ensaios e começar a pensar filmes assim ditos de história, de começo, meio e fim, porque os filmes ensaios eram muito mais atmosfera, uma coisa mais experimental que a gente fazia, né, coletivamente, e que nem tinha uma direção, era uma coisa coletiva que todos palpitavam e a gente fazia e depois discutia, era meio que uma síntese e uma conversa teórica a partir dos filmes ali exibidos. E aí depois, nesse momento, aí sim que era o momento que aí eu também comecei, não só eu, mas outros também dirigirem seus filmes, assim, mais elaborados, filmes que a gente discutia mais tempo com esse terceiro grupo profissional, e a gente fazia uma agenda ao longo do ano de mais ou menos uns 10 curtas por ano. E aí a gente via qual era a equipe. Então, por exemplo, às vezes que nem eu, ou às vezes dirigia se era o meu projeto, ou se era um projeto de outros, muitas vezes eu fazia a fotografia, que é uma coisa que eu gosto muito, ou às vezes só assumia uma montagem, ou assumia algo de produção. Então tudo dependia e a gente tentava o máximo de revezar e trazer essas pessoas que estavam se especializando e querendo se formar. Mas eram com pessoas, assim, o Quino Olho sempre foi voltado a pessoas que nunca tiveram formação em cinema. Eu lembro um dos casos que quando alguém foi bater lá na porta participar, falou, olha, eu sei que está abrindo um shopping center na cidade, vão construir uma sala de cinema, e eu sou pedreiro, é aqui que aprende a como fazer cinema, ele achava fazer sala de cinema. E aí, nisso, foi engraçado, porque aí eu comecei a falar que era o que vai passar na tela. E aí ele ficou tão fascinado e ficou falando, mas isso daí é difícil. Aí eu falei, que é difícil é fazer o seu trabalho, que eu não sei fazer. Aí eu convenci ele, mas fica aqui hoje. Aí no final ele participou do filme Ensaio, meio como ator, e depois foi virando um ator que chamava ele para vários filmes do grupo também depois. Ô, João, só uma pergunta. Essa pessoa, esse pedreiro é o Sassá. O Sassá, então, tem o Sassá, exatamente, o Sassá, mas tinha também, acho que mais uma pessoa que eu lembro junto com ele, que também veio perguntando isso, mas ele que estava junto e ficou. E ele depois foi fazer teatro, ele também queria fazer teatro, ele sempre tinha esse sonho, ele já era aquele cara que gostava de ficar fortão e tal, mas que vinha com aquela ideia do cinema comercial. Aí, no momento que ele começou a ver um outro cinema com a gente, e a gente, sem preconceito, falou, não, vem aqui, mas você também tem que conhecer o outro cinema, não é só o Schwarzenegger ou o Rambo, vem aqui, ó, vamos ver outra coisa. E aí a gente via e ele começou a topar os filmes, e aí que ele foi vendo que o cinema é muito além do que ele imaginava, né, assim. Eu acho que, assim, uma das características, inclusive, do Quino Olho é não... Porque a gente
tem muitos coletivos, né, muitos núcleos que estão pensando, mas, sobretudo, estão pensando na produção de cinema. Na sua fala, e também, pelo que eu conheço do trabalho do Quinolho, o Quinolho nunca foi focado apenas em produzir, né, mas ele pensou na produção, mas também na pesquisa, na formação mesmo teórica e de linguagem, de estética, assim como na fruição do cinema, né? E aí na fruição do cinema, tanto na tela quanto em pesquisa, como é a revista Cinema Caipira, que é uma das coisas que eu também quero que você fale um pouco dessa experiência, né? Mas se a gente pegar ali, e para falar um pouquinho, né? O núcleo, toda essa formação para produção é o que hoje ainda existe, que é o núcleo, né, é o núcleo de criação, né? O núcleo experimental de criação que existe até hoje, né? Então ele está aí em funcionamento até hoje formando pessoas, né? E sobretudo formando pessoas, e a gente tem uma característica muito clara, pessoas que não necessariamente estão no círculo da arte. E tudo isso numa cidade do interior, uma cidade média do interior, né, que é Rio Claro, uma cidade de tamanho mediano, né? Como foi a... Você falou um pouquinho de como foi a relação com o poder público, mas falar um pouquinho de como foi esse primeiro momento, essa relação de conseguir trazer as pessoas para participar, né? Como foi esse trabalho? Foi um trabalho só seu ou foi um trabalho organizado também, seu e daquelas pessoas que já estavam compondo naquele momento para conseguir atrair as pessoas para esse núcleo? Tá. Então, quando começou, né, que era lá pelo ano mais ou menos 2005, assim, assim, não tinham pessoas que se mantinham muito tempo, porque como a gente não tinha apoio, então tudo era muito difícil. Só foi depois de 2000 foi a partir de 2010, 2011, que de fato a coisa começou a existir pessoas que chegavam a ser contratadas para dar aula e aí terem funções para projetos com apoio, porque antes não tinha nenhum apoio, antes de 2010. Então, como a gente não tinha apoio, então nunca dava para contar com... tinha voluntários, como eu mesmo, mas não dava sempre para contar com uma equipe fixa. Então, no começo, é assim, assim, quando a gente falava, e eu falava, fazer cinema, todo mundo via como algo impossível. Então, o que mais eu ouvia falar era impossível. Tanto que mesmo já eu passei por experiência de vários secretários de culturas e prefeitos de diferentes partidos. Então, ou seja, e sempre me falavam coisas de alguma maneira parecida, mesmo se eram mais para a direita ou da esquerda, falavam coisas parecidas, que eles não viam uma maneira assim, um certo futuro, assim, porque eles achavam que não era possível fazer uma coisa, um cinema de arte, ou um cinema de filmes e tal, e com quase nada, né, com pouquíssimos recursos, e muitas vezes as pessoas me aconselhavam e falavam até com meus pais que eles tinham que me ajudar a parar de ter um pouco essa ideia na cabeça e, de repente, continuar o negócio da família, porque, né, tinha um restaurante, era uma coisa que era o real sustento. Então, ou seja, eu era o filho mais velho, então eu falava que eu que tinha que tomar conta do negócio, né? E eu não queria, né? Eu ajudava, porque tinha que ajudar e trabalhar como garçom, tudo, né? Tanto que eu lembro até só um parênteses, é que a roupa que eu usei em Cannes para ganhar o prêmio era a roupa que eu usava para ser garçom, por exemplo. Mas aí foi um detalhe. Mas assim, aí nisso, voltando, então assim, eu pensava da seguinte forma: no momento que eu saía às ruas, né, da mesma maneira, com aquele espírito que eu tinha quando eu tinha a máquina fotográfica na mochila e parava para ver as coisas, e aí eu fazendo através de uma oficina que eu estava dando como voluntário, ou que simplesmente chamava amigos ali do coletivo, ou depois da sessão, um filme ensaio, atravessava a rua, ia ali gravar com as pessoas, ou naquele lugar, as pessoas brilhavam os olhos por dois motivos. Primeiro, eles viam que tinha um potencial naquele lugar que eles ignoravam.
Tipo, essa rua é feia, só tem buraco, não sei o quê, não tem nada que é bonito e interessante. Aí, conforme a gente mostrava e ficava pensando, olhando pontos de vista da câmera, aquilo era potencializado, criava-se um valor daquilo. Então, a pessoa valorizava ali o seu bairro, a tua rua, sabe? E, naturalmente, num segundo ponto, valorizava a si mesmo, a sua própria história, os seus vizinhos, o que estava acontecendo ali na ponta do nariz, mas que o tempo todo ignorava. Como, por exemplo, tinha gente que vinha e falava, está passando o Senhor dos Anéis, a gente tem um horto florestal, vamos fazer uma adaptação, consigo uma espada, uma roupa, não sei o quê. Eu falei, meu filho, mas a gente não tem essa história, isso nunca aconteceu aqui, sabe? Então, ou seja, para que nós vamos se esforçar a fazer uma coisa assim? Vamos ver o que está na nossa frente, no nosso nariz. Quem que são aí? Eu falava pro pessoal, às vezes, da brincadeira, fecha a sua tela, né, a tela da TV, a tela quente, né, sei lá, o Windows, e abre a tua janela mesmo ali, sabe? Vê o que está acontecendo ali em frente à tua rua. Quem é o teu vizinho? Sabe? Aquilo que você tinha que valorizar e olhar. E no momento que a gente sai às ruas e valoriza e mostra as pessoas perguntam, mas o que vocês estão fazendo? Mas como assim? É um filme? Mas que filme que é isso? Sobre o que é? Mas, poxa, caramba! Nossa, isso existe, esse curso? E tem que pagar? Como que é? Posso participar? Claro, pode ir, tal dia da semana, tal horário. Não sei o quê, mas, poxa, isso aí vai passar? Sim, a gente depois vai passar ali na sala, é um filme ensaio, não sei o quê. Pronto. Dava já um burburinho, as pessoas queriam saber daquilo, queriam participar, porque elas se viam na frente e atrás das câmeras. Então, as pessoas participavam. Então, elas estavam ali a todo momento. Então, não era projeto de encomenda, era a partir deles, a partir do que acontece em torno da gente. E aí, ao fazer isso, o mundo inteiro se abre. Por quê? Porque está tudo já dado. Já está tudo ali de graça, na tua frente. O teu vizinho mora ali, a praça está ali, as coisas estão ali. Você não precisa produzir nada. Eles estão na tua frente. Aí você olha e fala, mas eu não sei se eu tenho luz. Não tem refletor? Eu pegava aquelas jardineiras de lâmpadas como chama? De tungstênio, e a gente construía, batava celofane, fazia uma luzinha do jeito, se a gente quisesse um dia fazer uma luz diferente, mas era só bastar saber onde que é a posição do sol, onde que nasce, onde que põe, é legal filmar nessa praia, está horário, e isso, é claro, isso começou a discutir na hora do grupo mais profissional, nos filmes ensaios ainda não era esse nível, entendeu? Era mais de fazer, com a vontade de fazer, não importa que erre, pode errar 1000 vezes, a ideia era fazer e discutir, questionar de uma maneira coletiva. João, você falou duas coisas que eu já vou puxar as duas na mesma pergunta. A primeira você falou, as pessoas ali naquele momento, elas começavam a valorizar o próprio se reconhecer. E aí, o que no olho também traz, e aí a gente pode falar tanto da revista, né, da Cinema Caipira, quanto do festival, do FIC, do Janela Caipira, traz essa questão muito marcada regional, do caipira, se colocar num entendimento, e se a gente pega a historiografia do cinema nacional, sobretudo a partir dos anos 80, o caipira ele é retratado, e aí a gente pode pegar como exemplo o filme, por exemplo, se a gente pega o A Marvada Carne, do Kaiser, né, que vai retratar o caipira de uma determinada forma. Que no olho traz de volta o caipira para o debate, mas ele tira o caipira dessa coisa folclorizada, dessa coisa ingênua, e traz ele exatamente para esse lugar. Quem é o caipira? O caipira é tudo isso aqui, é esse contemporâneo que está vivendo. A primeira coisa que eu quero perguntar é, por que retomar a questão do caipira, não só na produção, mas inclusive valorizando isso, no nome da revista, no festival, e aí se você já quiser emendar e falar um pouco da experiência do que foi a revista Cinema Caipira e do que é o Festival Janela Caipira, né? De como ele surgiu, você pode ficar à vontade de já falar também desses dois, que eu acho que são duas coisas muito importantes, inclusive porque a revista Cinema Caipira ainda, agora o Bicine tem produzido a tintura de Amora, né?
mas por muito tempo era a única revista que estava focada em cinema, em falar sobre cinema, a partir de uma perspectiva do interior do estado de São Paulo. Pode ficar à vontade. Ah, legal. Então, assim, esse termo caipira, porque assim, na verdade, até na minha cidade, assim, e eu acho que em vários outros lugares, e essa coisa do caipira tem dois pontos, e que eu sei que quando eu falo caipira, eu falo, nossa, eu estou levantando a bandeira de um cinema caipira, aí parece um monte de gente que vê aquele lado sabe, do caipira, né, do Jeca Tatu, aquela coisa do ambiente rural, essa questão da vida do sítio, ou vai falar lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, vai falar, sabe, de todo um certo universo, ou comida caipira e tal, mas vai falar justamente desse lado muito superficial, muito estereotipado, sabe? E que, na verdade, para mim, o que vem de caipira tem uma segunda questão, que é uma questão pejorativa, uma questão negativa. Tudo que está feio, que está fora da moda, que está cafona, talvez um sinônimo para mim no uso do caipira seria essa coisa do cafona, do ridículo. E uma coisa que eu fui aprendendo é que, assim, tudo que é muito, assim, sincero, valioso e de momentos quase de epifania na arte, eles vêm quando você está saindo daquela coisa polida, bem bonitinha, finalizada, e indo quase caindo na beira de um certo precipício do ridículo, do errado, de uma coisa completamente contra as normas e contra a moda. Então, todo esse lado pejorativo caipira me interessava de trazer. Então, era um sentido de tanto provocar, porque as pessoas pensavam, ele vai valorizar o folclore. E aí, quando via, mostrava-se um outro lado do caipira, o lado negativo, conservador também, errado, religioso, sabe, bruto, ou, sabe, cafona, e que tem vários ridículos, e que mostrar esse humano complexo, que é esse ser quase fora de um tempo, e que eu falo fora de um tempo, que vive ali num mundo à parte da sua maneira e que cria a sua própria moda ali. E que a gente, ao olhar, vai achar que é estranho, bizarro, cafona. Então a pessoa vai quase que ignorar. E aquilo é o que sempre me chamava a atenção pessoalmente. E aí, conforme eu compartilhava isso e dava exemplos e à procura desses elementos ridículos, errados e tortos ao torno de nós, a gente achava maravilhas, achava mundos complexos, sabe? Identidades, pessoas de histórias completamente diferentes. Como, por exemplo, um dos filmes ensaios que mais marcou foi quando a gente falou de um tal de Tony, que era o cara que andava de patinete com roupa de tricô que ele fazia, e que ele ficava só com uma calcinha e roupa de tricô e andava de patinete na rua. E aquilo era um ridículo que todo mundo achava cafona, ria dele, mas para ele sentia tão bem, aquele senhor de 70 anos já de idade, que já viveu tudo e mandou um foda-se, assim, falando, que regras, eu quero viver do meu jeito. E aí ele começou a viver do jeito dele, e ele era o irmão dele, era o dono do jornal da cidade, então era todo um tabu, porque ao mesmo tempo era um motivo de vergonha da família, que era uma família, assim, mais antiga da cidade. Então, tudo isso eram exemplos de mundos que a gente se interessava. Aquilo que foge da curva, que não é aquele caminho comum do bonito, do cinematográfico, é aquele coisa torta, esquisita, feia e precária. Então, isso já era o interesse nosso e a gente começou a ir para cima disso. E aí, depois, a ideia do festival foi no momento que a gente também pensou o que está acontecendo no resto do mundo, em outros lugares, outras cidades. Vamos tentar organizar um festival? Vamos tentar abrir inscrição para a gente ver o que as pessoas produzem? Será que tem outros coletivos como o Aqui no Olho? Vamos tentar mostrar outros e até também ter uma sessão
que a gente se autopremie, que é os filmes do Quino Olho. Então, sempre tinha o dia, que aí era por voto popular ali, as pessoas votavam numa urna e a gente entregava o prêmio no final. E aí, então, e aí também a gente, nas outras sessões, premiava o melhor ficção, né, o melhor documentário. Então, a gente tinha aí algumas categorias que a gente premiava também. E então foi uma maneira de a gente tentar achar. Até foi nesse momento mesmo que a gente estava fazendo essa transição de querer fazer filmes, que eu chamo assim de começo, meio e fim, que quase assim tentando fazer filmes que possam virar uma coisa acabada, finalizada, um produto, entre aspas, um filme ali, de começo, meio e fim. Legal, então. E aí, se você quiser falar um pouco também do que foi a revista, o Cinema Caipira, de Legal. como foi o trabalho nela, quantas edições, e qual foi A a revista, motivação de se criar também. legal. A revista, ela surgiu praticamente junto do momento lá em 2006. Foi em 2006 que ela começou, a gente começou o grupo em 2005, em 2006 começou a ter a revista, porque a revista era um jeito, tanto para as pessoas que participavam da sessão, elas poderem depois tentar achar na locadora, achar outros filmes daquele gênero, daquele diretor, diretora que a gente estava discutindo ali ao longo do mês. E aí cada um tinha que escrever, de alguma maneira exteriorizar, não apenas ouvir, mas expressar a si mesmo a sua própria opinião, sabe, do que refletiu a partir daqueles filmes. Porque uma coisa que a gente via nos filmes e ensaios era que, assim, a gente tinha que pensar muito antes de apertar o botão de gravar aquele, dar o REC. Então, tinha que pensar muito. Então, a revista ajudava a pensar, a gente exteriorizar, ver o que a gente acredita, por que foi interessante o filme, ou por que não foi interessante. Então, esse olhar crítico e teórico sobre cinema. E aí, muitas vezes, eu indicava livros, leitura, então o pessoal ia, e aí era um jeito do pessoal estar mais engajado dentro do coletivo. E a gente chegou a fazer, se eu não me engano, foram 64 ou 67 edições. Muito legal. A gente teve a oportunidade de ter contato com a revista a primeira vez por meio do Reinaldo Volpato, que mora aqui em São José do Rio Preto, é um grande incentivador do nosso aqui. Então, a gente teve contato a primeira vez com ele, que é um desses cineastas que também resolveu olhar para o caipira e falar, é um sujeito muito complexo para ser retratado apenas da forma folclórica, né? Então, também... e foi ele que apresentou para a gente a primeira vez, a primeira edição impressinha, né, que ela era impressa, ela é um formato super legal, né? Então, Isso. foi a primeira vez que a gente teve contato com ela, né? Acho uma coisa fenomenal, assim, porque essa proposta de sistematizar o que se é discutido em textos e numa revista, isso hoje a gente pode ver, inclusive no site do Quinolho tem algumas edições, para quem está assistindo, depois se quiser dar uma olhada também, é muito importante, eu acho que ele tem algumas sistematizações, um pouco dessa história de tudo isso, e é mais do que isso, fica esse registro, né? E aí, João, para a gente também ir avançando um pouquinho mais, a gente falou bastante desse início, de como foi, né? E aí, hoje você mora na França, né? Você está aí trabalhando, morando na França, mas ainda desenvolvendo muito com essa raiz ainda, a partir dessa perspectiva que você acabou de falar, né? De como olhar para esse caipira enquanto esse cafona e de como complexificar isso, né? O seu último longa também, ele fechei sem querer. Eu fechei sem querer. O Casa de Antiguidades, ele também tem esse lugar, né? Ele traz esse caipira, né? Que é despossado e precisa ir trabalhar numa fazenda de leite no sul do país, né? E aí eu queria que você também, trazendo essa bagagem, né? De ter criado esse coletivo, ter incentivado tudo isso, hoje estar na Europa e convivendo com outras realidades e outros interiores, de como você vê essa recepção
e como isso contribuiu para que hoje você estivesse exatamente aí nesse lugar conversando de uma forma tão mais diversa do que apenas nesse território aqui, que foi onde você se desenvolveu esse coletivo e assim também desenvolveu o seu cinema também. Olha, realmente, assim, é uma experiência, assim, incrível de você ver até onde pode chegar, até onde, na verdade, até eu brincava com as pessoas do Quino Olho, que eu falava, olha, é melhor a gente tomar cuidado com o que sonha, porque realmente as coisas acontecem. E porque, de fato, quando uma coisa que, assim, eu contei para vocês essa história, né, que dos meus pais, às vezes via em algum político, algum secretário sugeria aos meus pais que eu mudasse de sonho e tudo mais, os meus pais, eles me apoiavam muito, então eles sabiam que eu era obcecado nisso, e praticamente eles acreditavam que aquilo não podia dar errado, porque de tanto que eu me sacrificava e fazia aquilo. E eles até, o meu pai tinha uma fala que ele falava bastante para mim, que era, olha, não pense no dinheiro, vai atrás da tua paixão e o dinheiro vai vir depois. Aquilo, para quem ouve, a gente pensa assim, poxa, mas parece, sei lá, eu não vim numa família rica, não é isso. E assim, então, mas o que ele queria dizer é que eu lutando, me sacrificando por aquilo, de alguma maneira, eu ia achar uma maneira de sobreviver fazendo aquilo que de tanto eu sonhava. Então, meio que naturalmente, as portas foram abrindo. E eu não imaginava chegar aonde chegou. Eu apenas assim tinha um sonho que eu queria fazer um grande cinema no sentido de dialogar com os grandes nomes que eu admiro na história do cinema. E, então, para mim, não importa se eu faço um filme com rifa, como eu cheguei a fazer, ou se era um filme de milhões. Para mim, um não era diferente do outro. Todos tinham que ter um rigor enorme para ter muita coisa por trás da câmera antes de eu apertar um botão, seja que seja uma câmera mais simples ou mais robusta, etc. Então, para mim, tinha que ter muito um porquê. Então, quando aquilo estava muito forte, crente ali, num projeto, num filme, eu naturalmente acabava surgindo certas consequências. Então, quando eu discutia com o grupo e que a gente ia fazendo esses filmes, aí eu lembro muito bem quando assim mudou, que foi quando a gente fez o filme que foi o Command Action, que foi assim, eu digo que foi meu primeiro curta, mesmo que eu fiz vários filmes e ensaios antes, mas que ali era, para mim, assim, o primeiro filme de começo, meio e fim, que a gente, de fato, organizou de uma maneira dita meio profissional, mesmo que nós não conseguimos nenhum dinheiro. Tentamos lei de incentivo e as empresas não queriam apoiar. Então, assim, a gente não conseguiu nenhum apoio. E aí, então, fizemos o filme de qualquer jeito. A gente conseguiu em torno de R$ 1.000 e foi o que a gente usou para fazer esse filme, que foram com rifas, que a gente conseguiu de empresas na cidade, comércio que doaram cesta de alguma coisa, cesta de café da manhã, um vale pizza, não sei da onde, não sei o quê, e a gente começou a rifar as coisas. E aí a gente conseguiu juntar ali uns R$ 1.000, mais ou menos, que foi o que a gente conseguiu produzir a coisa, que foram 3 domingos de manhã de filmagem, porque eram quando tinha aquela feira real do bairro do Cervezão. E aí eu finalizei o filme, eu mesmo fiz correção de cor, DCP, sabe? O Léo que fez o som, a gente não tinha nenhum do estúdio, ele não tinha ainda o estúdio lá com a Isadora, né, de pós de som, tanto, mas ele já era, ele gostava do som, era formado em som, e ele até, aí depois, aí a gente pegou o filme, ele fez uma coisa bem simples, estéreo, e eu fiz a correção de cor eu mesmo, fiz o DCP, e fiz ali, foi o último ano que eu podia mandar para Cannes, que era em DVD, e eu mandei um DVD sem encarte, escrito à mão, Command Action, e mandei. E aí, quando o filme foi selecionado, é que, nossa, virou a nossa cabeça, porque a gente não imaginava que isso era possível. E aí, depois, aí quando eu fui lá para Cannes, aí que a coisa que eu fui vendo
Aí eu olhei os filmes e falei, poxa, esses filmes que estão aqui, não, mas tá bom e tal. Aí eu pensando assim, mas a gente também pode fazer algo assim, não sei o quê, e tal, não é uma coisa tão distante assim. E aí, quando a gente voltou, e aí foi, aí fizemos o segundo, e aí foi, e depois o Borges também, que virou outro diretor também dentro do grupo, e aí teve vários outros que foram também dirigindo os seus, né? Agora, o que acontece é que, assim, depois que isso vai mudando, tem várias coisas que vão acontecendo, né? Porque aí você vai vendo pessoas ditas profissionais, então você vai vendo produtores, aí tem gente que chega em você e fala, mas quem que você conhece para ter entrado aqui? Sabe, quando eu ouvi aquela pergunta, era tão esquisita, porque eu falava, mas espera aí, eu mandei para o DVD, eu não conhecia ninguém, eu não era amigo de ninguém, sabe? E aí, porque as pessoas pensam que tudo é por uma sorte ou de quem indica, sabe? É claro que quando você pensa curtas-metragem é uma realidade, mas longa-metragem aí é já outro mundo, porque aí você lida com distribuição, salas, e aí você precisa dos tais, né, dos sales, né, que são os vendedores internacionais, você vai precisar de empresa de distribuição. Então, aí o filme ele tem que, de alguma maneira, ter um certo retorno, e aí você precisa de bastante dinheiro porque fazer o filme não é mais difícil, mas você entrar na distribuição é muito difícil, ainda mais hoje em dia, que vai mudando muito, e tem o streaming, tem todas essas outras coisas que vão surgindo, e que, de certa maneira, vai dificultando ainda mais a entrada de um cinema autoral. Então, assim, são raros exemplos, como a gente vê, exemplos que a gente vê tanto do Walter Salles, mas que ele financia a distribuição, né? E que, então, seja para reservar certo número de salas, ou mesmo também já com anos de experiência que tem o Kleber e de vários filmes, e que aí consegue várias parcerias de salas de cinema. Então, o filme ele é visto. Mas se você não tem isso num longa-metragem, é muito complicado, sabe? Então, aí eu vi. Aí é um papo que às vezes também é interessante de falar, mas assim, para curta-metragem é muito mais fácil de entrar, porque justamente você não é apenas ideias, são novatos, gente com ideias muito únicas e singulares. E o que mais eles querem é isso. E aí, tanto que às vezes alguns produtores tinha uma vez em São Paulo que veio um dos programadores, que era do Festival de Cannes, foi dar uma palestra para produtores da capital, em São Paulo, e aí ele fez questão que eles convidassem eu para ir lá também falar. E, na verdade, até foi um susto, porque eu nem sabia desse evento, né? E era um evento particular só para aquelas empresas ricas, produtoras ricas e que já de muita experiência, que eles queriam entender com o programador por que os filmes deles não é selecionado e por que tem, sabe, como que é a seleção, como que acontece e tudo mais. E aí chega na hora que esse cara, para responder essa pergunta, ele quis que eu fosse lá para responder para o pessoal. E que, assim, para tentar dizer o porquê, o que faz um filme seu não ser selecionado. E uma das coisas que aí, falando e até junto com ele, é que realmente eles precisam achar uma coisa única. Quem quer o novo olhar? Eles não querem uma imitação, não querem uma coisa bonita, não querem uma coisa bem feita. Não quer saber que é uma coisa de 4K, 8K, ou não importa o quê. Eles querem saber que é uma coisa de realmente muito original. Que a forma de como é contada e o que é contado tem uma simbiose única e, sabe, muito singular de si mesma e que tem uma grande originalidade por si, sem forçar, que seja sincera, porque não existe o certo e o errado. O errado seria você falsear no sentido de querer simular acidente, simular o ridículo, sendo que você não é. E o ridículo é justamente você mostrar a fragilidade humana, criar uma empatia. Então tem várias coisas aí que você consegue pescar, que assim, não existe uma receita de bolo, o que existe é cada um tem um olhar. Eu, se me chamarem amanhã para fazer um filme do tipo Tarantino, eu não consigo. É melhor eu não fazer, porque vai sair talvez uma bosta, porque eu não vou fazer igual ele e também às vezes nem tem interesse. Então é muito isso que não dá para você fazer imitar.
né? Então, é isso. Ah, legal, João Paulo, muito bom te ouvir. A gente falou um pouquinho desse início, né? Um pouco dessa estética única, um pouco do desenvolvimento. E aí eu vou sugerir a gente adentrar um pouco mais na organização mesmo do Quino. Como é que ele está organizado hoje e quais as frentes de atuação? Tá ótimo. Olha, o que no olho foi assim. Então, quando começou, era essa coisa voluntária, como eu falei, eram poucas pessoas, até chegar mais em 2009, 2010, que aí a gente conseguiu, foi uma subvenção da prefeitura, que era a mesma coisa, no mesmo formato que eram os pontos de cultura. Então, a gente tinha um apoio para contratar ali alguns professores para ir em bairro, e também para quem mantinha a permanente. Aí a gente também poderia ter um dinheiro justamente para produzir algumas coisas, sabe? Poder também produzir alguns filmes que a gente chamava que era do núcleo mais profissional. Então, aí depois, assim, lá para... Então, a gente tinha, a partir de 2010, foi uma subvenção. E depois, conforme o grupo foi avançando, a subvenção durou, se eu não me engano, foram uns 4 ou 5 anos apenas. Depois acabou. Aí a gente teve que se virar de outra maneira, que foi com os editais. Então aí aconteceu que aí a gente começou a fazer edital, que nem o FIC, né, a Janela Caipira. De fato, a gente conseguiu, ainda na minha época, a gente tinha conseguido 2 anos, um edital do PROAC, para produzir o festival, né, porque a gente tinha feito 1, 2 edições sem nenhum dinheiro, e na terceira a gente conseguiu um apoio. Aí na terceira, depois foi na quarta, e aí depois a gente ficou alguns anos sem apoio, e depois agora, depois com a nova gestão, também voltou a ter mais apoios, né? E aí como acabou, não tem mais essa coisa de subvenção, e os editais são ali ou temáticos ou temporários e tal, e por projeto. Então, hoje em dia, tem essa dificuldade de ter aquele mesmo modelo de projeto anual de oficinas paralelas introdutórias, permanente e profissionalizante. Isso é uma das coisas que, às vezes, eu sinto muita falta, e sempre no coletivo, eu sempre participo e tento, de alguma maneira, instigar, porque era isso que fazia manter. Porque depois chegou um tempo que, hoje em dia, nós temos pessoas mais cada vez especializadas, e que muitas vezes vão atrás de job, né, de trabalho, e que vão fazer outros filmes de fora, e que às vezes não conseguem tanto mais se dedicar ao coletivo, né? Então, hoje em dia, né, que já estão outras gestões, quem está agora na presidência é a Isadora, e aí agora, e assim como já acho que há alguns últimos anos, existe essa contribuição, né, dos membros. Então, tem uma ajuda financeira mensal que cada um ajuda, e além disso, tem às vezes os editais, ou se eu não me engano, também já conseguimos projetos via. Ai, como que chama mesmo? Que é via pelo Estado, uma emenda. Então já teve vezes que teve projetos vinculados como emenda também. Então, isso também são coisas que ajudaram mais recentemente, mas aí é a fase que eu já não estava. Tanto que quando eu acabei, foi ainda uns anos que não tinha mais a subvenção, mas eu mantinha, e aí era de graça para todo mundo participar, não tinha nada que pagar mensalidade, até que aí eu consegui depois fazer o Quinolho ser reconhecido como ponto de cultura. Só que aí, infelizmente, não existia mais os editais de ponto de cultura para conseguir aquele dinheiro, que seria uma solução substituta à subvenção, por exemplo. E, infelizmente, não existia mais, mas a gente conseguiu esse reconhecimento. E aí consegui também, quando eu estava ainda ali na minha gestão, a gente conseguiu ser entidade de utilidade pública, tanto municipal e estadual. E que eram coisas que a gente via, que pelo menos eu ouvia falar de pessoas que eram maneiras de conseguir outros apoios e, quem sabe, chegasse um dia até conseguir certas emendas para projetos pontuais do coletivo. Então, foi aí que foi o caminho burocrático. Não sei se é um pouco isso que talvez vocês gostariam de ouvir, ou de questões assim de praticidade, né? Sim, João. Hoje em dia a organização é uma associação, é isso?
Desde o começo, em 2005, já era uma associação sem fins lucrativos, então, ou seja, em 2000, na verdade foi assim, em 2005 surgiu o coletivo, e em 2006 a gente oficializou o CNPJ, que é o mesmo e é o atual. Então, e aí o estatuto só foi se adaptando para tanto assumir as possibilidades de oficinas, mas sempre com viés de uma associação sem fins lucrativos. Tanto que depois um debate que sempre ia e voltava era essa vontade. Será que o Quino Olho deve virar uma produtora de cinema ou deve ficar como associação? Aí a gente via que valia mais a pena manter como associação, porque começou no momento, depois que eu tinha os festivais ali, como o Festival de Cannes e outras seleções, ou a residência, que eu tive que ficar um bom tempo fora, que foi aí que eu tive que sair mesmo do Quinolho, porque eu não conseguia mais fazer tudo, então eu tinha que sair em 2017, então aí eu fui, fiquei já um semestre fora, e já estava prestes a desenvolver um longa. E eu via que, infelizmente, a gente não tinha uma estrutura de produtora profissional para ficar lidando com orçamentos de longa-metragem ou produções nesse nível, porque a gente via que a gente era uma associação, então não tinha esse viés de produtora profissional. Então foi aí que a gente viu que tinham coisas que não batiam, que não se encaixavam mais. Foi aí a hora que aí eu tive que encontrar produtoras e cada vez mais também, em todos os projetos também tinha e sempre teve pessoas do coletivo ali como membros da equipe, porém não podia mais essa parte burocrática ser por uma associação, mas tinha que ser realmente perante a Ancine e tudo mais, como uma produtora. Foi aí que a coisa foi, eu como um cineasta precisei contar com produtores. E aí foi aí que foi a coisa meio caminhando para um outro lado, né? Ô, João, aproveitando que você está falando aí, que eu estou entendendo que foi um dos processos, né? Queria perguntar para você como é que foi ao longo desses anos as dificuldades que vocês foram tendo, assim. Que acho que já começou a me falar um pouco sobre isso, né? Mas como é que foi esse processo? Quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram desde o início para cá? Sim. Olha, a dificuldade é assim, olha, primeiro, se você é uma associação, então, se você é uma associação, você escolhe, você está já assumindo um compromisso perante a sociedade. Então, você já é sem fins lucrativos, é claro, você tem que contratar professor e tudo mais, e nada praticamente se move se não tem dinheiro. Então, ou você é voluntário, como era eu e muitos outros que quando chegavam, mas infelizmente chegava um ponto que os voluntários saíam. Então, quando eu tinha uma pessoa que estava, por exemplo, virando meu braço direito e que podia assumir as oficinas em tal bairro, essa pessoa não estava mais podendo, não estava tendo mais tempo, que trabalhar de verdade e tudo mais, e vai. E aí não tinha como assumir. Aí, quando a gente tinha a subvenção, ajudava a manter certas pessoas, como o Léo, que era um dos contratados, depois também o Rogério, a Isadora também chegou a ser, tinha a Cláudia, e assim foram várias pessoas que a gente começou a poder, conforme ter projetos, e ter um caixa para manter essas pessoas ali dentro do núcleo, do grupo, porque senão toda hora tinha que formar novas pessoas, né? Então isso era uma coisa. Mas também relativo à questão financeira, que não era todo ano que tinha dinheiro. Então, começou a ter problemas que não tinha. E para você ter que seja uma subvenção, eu acredito que também uma emenda seja parecido, você tem que ficar tomando aqueles cafezinhos, indo atrás de um monte de político e querendo convencer por que o seu projeto é pertinente para a cidade, por que eles devem investir naquele projeto. E aí, ao fazer isso, você tem que fazer contrapartidas. Ou seja, você tem que fazer um monte de coisa de graça, além do que você já faz muito ali de graça. Então, você tem que fazer, sei lá, o filme da cidade, né? O filme não sei do que a cidade pede, fazer um negócio de documentário sobre não sei o que interessa só a cidade, que não tem nada a ver artisticamente. E aí chega a hora que você tem que saber se você faz essas concessões, se você realmente vai ali a fazer essas contrapartidas ou não. Então, isso tem uma questão que você tem que meio que jogar esse jogo. E muitas vezes não é legal, porque as pessoas pedem coisas. Então, eu tinha várias conversas, embates, principalmente com os políticos que vinham de igreja.
e que eles viam que muito mais a igreja fazia muito mais trabalho social do que a cultura. Então, eu tinha que vincular, às vezes, a igreja. Então, tinha que tentar achar coisa para os fiéis deles. O que a gente pode envolver cinema com eles? Então, você tinha que se virar nos 30. Você tem que, de alguma maneira, ceder certas coisas. Então, esse tipo de coisa era muito chato. Mas, por outro lado, assim, como era uma associação, você lida com pessoas não profissionais. Então, você não tem aquela pressão do produto dar uma audiência ou ficar bom para um público para vender. Você pode fazer o seu filme mais cabeça e autoral, livre, que você quiser imaginar. Ninguém está ligando do resultado, porque o que está ligando é com as contrapartidas, o político quer a foto, se a exibição teve centenas de pessoas ou não, se justificou os números, então era isso. Não queria saber da qualidade artística daquilo, né? E era, na verdade, eu confesso, o meu maior desejo era fazer algo artístico e não era ficar fazendo números. Para mim, se poucas pessoas ou muitas não era o mais importante. O mais importante era a qualidade de fazer uma coisa artística de interesse. Então essa foi acho que foi mais ou menos assim um pouco essas as dificuldades assim, né? E nessa parte dessa sustentabilidade do coletivo, hoje existe um movimento que traz essa sustentabilidade para essas pessoas que trabalham dentro da associação? Existe a partir dos projetos, dos editais, e também, acredito eu, é que como eu não faço mais parte da gestão, eu não sei exatamente, por exemplo, como que é usado as adesões, né, as mensalidades dos integrantes, entendeu? Para manter, não sei se eles têm um site, e tem também, acho que um tipo de edital interno para produção de curtas e tal, né? Então, isso também tem, mas eu realmente confesso que eu não sei em detalhes, né? Mas, assim, na minha época, era essa questão, a subvenção conseguia pagar professores e o custo de produções, que a gente produzia em torno de uns 10 curtas por ano, entendeu? Então, era isso. E aí, qual eram os curtas que eram feitos, esses 10? A gente, como tentava civilizadamente conversar com todos, ver qual é o roteiro que está mais adiantado, qual dá mais maduro. E todo mundo opinava. E aí falava, não, olha, vamos fazer esse agora, vamos agendar. E aí cada mês tinha uma agenda. Olha, esse mês vamos fazer, sei lá, o filme da Cláudia, depois talvez do João, talvez eu não sei quem. E aí todo mundo ajudava de todos. Um ajudava no outro. E aí tinha um pouco de dinheiro para comprar consumíveis, ou seja, coisas que precisavam da produção da arte, ou coisa de transporte, ou de alimentação, etc. Então, ou de coisa de figurino. Então, tinham coisas mínimas para ali fazer. Porque aí, se o pessoal está lá trabalhando e não tem que gastar nada, e tem um lugar para dormir, ou tem comida, sabe, e tem lá a estrutura, já era uma coisa já interessante. Às vezes o que acontecia é que aí depois nos últimos anos já tinham pessoas dentro do grupo que se tornaram muito profissionais e a gente tinha que reservar um dinheiro para pagar talvez o cachê daquela pessoa que iria estar na equipe. E aí a gente, né, discutia. Se não quisesse essa pessoa, podia ser uma outra pessoa, um aprendiz, mas tinha esses detalhes que aí cada um tinha que lidar com o seu projeto, você entendeu? Mas todo mundo era aberto, discutindo coletivamente para decidir como valia a pena. Mas eu vejo assim que, olha, Guilherme, uma coisa que eu vejo e que, assim, nos coletivos, é que eu sei que muito essa coisa do dinheiro vem muito ali à tona, né? Porque a pessoa, às vezes, coloca já direto o dinheiro como se fosse a condição inicial para começar a fazer alguma coisa. E isso é uma pena, é uma coisa triste que sabe, eu não quero parecer, assim, inocente, naive, mas, ao mesmo tempo, as coisas não se movimentam se você não tem uma iniciativa independente de ter ou não dinheiro, porque as coisas não vão sair do lugar. Até você esperar alguém pagar um salário ou você conseguir um apoio, você não vai movimentar. Aí você vai ficar ali sonhando, sonhando e não vai sair do seu quarto, da sua casa. Então, você tem que ajudar. Aí qual que é a moeda de troca? No coletivo, o que que é? O nome já se diz, coletivo. É um ajuda o outro. Tipo, olha, filme você não se faz sozinho, então você precisa de ajuda.
Então, ajuda, pega 4 pessoas, no próximo, quando aquele seu amigo que te ajudou aquela vez vai fazer o dele, então, pelo amor de Deus, você tem que, mais do que obrigação, lá, disposto a ajudar o filme do outro. E aí, de graça. E aí isso ajuda. Aí todo mundo faz o teu sonho. Então, essa que era a ideia no começo, quando não tinha nenhum apoio. Aí, quando começa a vir dinheiro, aí as coisas também vão se complicando. Porque aí você fala, o que vai ser investido? Aí um tem prioridade X, outro tem prioridade Y, e aí vai, né? E aí as coisas podem desandar facilmente. Eu falo que quando não tem dinheiro, é a maior maravilha de todas. E quando tem dinheiro, a coisa às vezes fica complicada. João, a gente está encaminhando aqui já para o final, e aí eu vou te fazer a última pergunta, que é Mas 20 pode anos. ficar mais, hein? A gente combinou, eu vou até às 4 horas. Às 4 horas aqui, né? Aí, Aqui seria meio-dia, né? Mas sim, aí, agora, é essa última provocação, essa menos objetiva, mas 20 anos de que no olho ano passado. E os próximos 20 anos, e se você já quiser emendar suas considerações finais, sinta-se à vontade. olha, Marcos, eu vejo assim que os 20 anos, né, assim, foi a gente mostrar, a gente existir, a gente marcar território, né, colocar ali uma bandeira, dizer a gente existe, olha, continua, tem uma questão concreta, tem um planejamento, tem uma sua disciplina, tem uma organização. Então, isso é o que significa o que foi difícil de concretizar nesses 20 anos. E uma coisa que eu quero, assim, e espero que nos próximos 20, a gente consiga, sabe, também não esquecer por que de fato a gente criou um coletivo, sabe? Então, ou seja, não é nem para ganhar dinheiro, não é para ser uma coisa comercial, não é nada disso. É uma coisa que realmente a gente quer criar uma identidade, né, cinematográfica ali na cidade e na região e com outras pessoas também, juntar forças, mas uma questão de linguagem, uma questão de identidade, de sonho de fazer um grande cinema e não pensar pequeno, sabe? Nesse sentido de pensar só o que vai dar um certo público ali, local, naquele. A gente tem que pensar uma coisa com uma ambição, sabe? Artística. Eu vejo que isso não pode perder de vista, e como isso sempre tiver ali nos cálculos, né? Nos próximos 20 anos. Mas eu vejo que os próximos 20 anos também vai depender não mais apenas do que no olho, mas o que realmente tem que pensar mais é mais pensar talvez uma coisa maior. Por exemplo, o ICINE. Então, pensar uma coisa que seja de coletivos, para começar a pensar uma, talvez, cadeia independente de distribuição, e que aí, ao ter essa coisa de distribuição, da sua própria maneira, salas com pessoas que talvez pagam um bilhete simbólico, mas que talvez mostre que tem uma movimentação e uma coisa séria. Ou seja, isso daí vai criar perante o sistema, como o Ancine e tudo mais, números e valores, e que aí vão surgir novos modelos de distribuidoras. E a partir de distribuidora, você tem linhas automáticas de financiamento, e você começa a fazer mais longas, começa realmente a coisa virar mais séria, e você podendo sonhar cada vez mais alto e criando por si só uma maneira de autogerência. Porque para você não ficar dependente, eu dependo, sei lá, da TV da Globo, ou de uma plataforma X ou Y, meu sonho é trabalhar na Netflix, o meu sonho é não sei o quê. Aí fica com essas besteiras todas e esquece de criar uma autogerência, porque justamente eu fiquei em Rio Claro para criar, o que no olho era o desejo
de criar uma própria maneira de autoprodução, de se autofazer, fazer cinema, sem necessidade da capital ou sem necessidade de grandes produtoras. Então, essa que era a intenção, o meu sonho inicial, e o que motivou fazer o Quinoa. Então, eu acho que se a gente pensa numa coisa maior, a gente tem mais força e para sonhar mais alto. E isso é muito possível, é muito possível. Às vezes é mais fácil do que vocês imaginam, porque se está ali, quem são os coletivos, já está de uma maneira minimamente estruturado, todo mundo na sua cidade tem uma espécie de sala que projeta em data show, ou no anfiteatro, ou não sei o quê. E por que não fazer uma autogerência? Aqui na França, por exemplo, eu também participo de coletivos. Então, tem um coletivo, por exemplo, que eu faço parte, que se chama Etna, que é um coletivo de cinema experimental e até em película. Todo mundo, quando eu falo isso, película, filmar em 35mm, falar, eu posso filmar toda semana em 35mm. Aí vocês vão me dar risada, vocês vão falar, não, João Paulo, isso é impossível, não tem dinheiro para isso. Aí quando eu falo para vocês que é possível, e eu faço, e a gente tem o nosso laboratório, autogerenciável nosso, que a gente pega películas que vêm até da Tchecoslováquia, e que às vezes até fabrica a própria película, e a gente até revela até com plantas, se a gente quiser, sem ter químicos, você fala, opa, mas que coisa doida é essa? É possível? Claro que é. É a questão de você criar o seu próprio método, a sua autogerência. E aí também, além desse coletivo, eu faço parte do coletivo que é Clef, que é a Chave, que é um cinema no centro de Paris, que de 3 salas de cinema, com tudo, projetores, que estava para ser demolida, e um monte de coletivo, 40 pessoas ali se juntaram e falaram, não, a gente vai tomar conta. É a primeira vez na história a gente tem um cinema que é associação que toma conta, que é autogerável e que passa o que quer, e é um cinema de verdade, com tudo, 5.1, 7.1, DCP, não sei o quê, não sei o quê. Tiveram até a ajuda de cineastas do estrangeiro, teve o Scorsese que investiu dinheiro, e o negócio virou ali uma coisa incrível, um cinema autossustentável e que a gente gerencia o próprio cinema. Ou seja, eu não sou mais refém de ter que ir no cinema do shopping da minha cidade, onde só passa 98% aquele filme americano, sabe? Ou se não 100%. Não vai passar o filme do meu coletivo naquela sala de cinema, não vai. Se passar, eu tenho que pagar. E ainda não vou ganhar nada e vou pagar, como se eu tivesse alugado, então estou pedindo um favor. Então, ou seja, como sermos donos, né, e autossustentáveis. E isso é através de coletivos. E parar de pensar muito em si próprio, só pensar, eu quero ter um salário, eu quero ter não sei o quê, não sei o quê. Então, é um pouco isso. O que, para mim, é interessante aqui na França é que aqui eles têm o que a gente chama de estatuto de intermitência, que eles vê que todo artista trabalha por projeto, não tem um salário fixo. Então, eles têm um fundo da cultura, que você, conforme faz um X número de horas anuais, você consegue depois toda uma ajuda de um salário mínimo. E aqui a diferença salarial praticamente não existe. Desde o presidente ou a pessoa do salário mínimo, a diferença é muito pouca, não pode ser grande. Então, assim, tem essa justiça meio salarial que ajuda muito. Então, as pessoas têm um mínimo. Então, eu não sou rico, mas eu filmo o que eu quero, filmo até em película, posso ser dono de cinema, sabe? Faço os filmes do meu jeito e aí vai. Então, é possível também. Eu queria muito que algumas coisas assim pudessem acontecer aí no Brasil também. Bom, João, acho que estamos chegando aqui no nosso final. Queria abrir aqui para os amigos, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer. Bom, a sua fala muito importante, muito inspiradora para esses nossos primeiros passos aqui de Polo Audiovisual do Noroeste. A gente pensa em fortalecer o nosso bairro para depois fortalecer a nossa cidade, para depois fortalecer o nosso país. Então, muito legal te ouvir. Querem contribuir com alguma coisa? Fique à vontade, pessoal.
Eu só queria fazer um comentário que, assim, depois, esse foi o quarto encontro, né? O quão é quase uma constante em todos os papos que a gente passou, que é o processo de formação, né? O quão fundamental isso é, tanto para o processo, né, do polo, ou para o futuro do que a gente almeja, que o polo vire, né, que ele chegue, mas o quão fundamental é o processo de formação, né? Tanto para trazer novos colaboradores, quanto para fomentar essa área do audiovisual na cidade, né? Então, assim, isso é uma coisa que ficou muito clara nos quatro bate-papos, assim, né? Que a formação, ela é muito fundamental, assim, né? E Então, assim, é interessante, Guilherme, essa questão da formação, porque é também uma via de mão dupla, a formação. Porque, assim, o que acontece é que, às vezes, uma coisa que, assim, é lado bom com as universidades, com o ensino, criou toda uma nova geração que tem ali todo o conhecimento técnico fácil. Só que o conhecimento técnico também, muitas vezes, te deixa numa caixinha das coisas. Então, isso te priva. Então, você precisa ter aquele X técnico de estrutura, senão você não sabe como fazer ou acha que não é possível fazer. Isso também tem que desmistificar. Por exemplo, eu estou agora, é que eu até nem posso, porque ainda não posso falar, mas é um projeto que eu estou fazendo com alguém já bem conhecido, mas que é para fazer um filme que a gente vai fazer com 20, 30 mil. E que, assim, que é pouquíssimo, e você fazer um filme com uma equipe de 3 pessoas. E assim, e em 8 dias, um longa. Então você fala, não, isso é impossível, isso é não sei o quê. Mas assim, aí você vai criando formas. E assim, quando eu falo também de mão dupla, que nem pessoas como um Sassá, por exemplo, outras pessoas só vão surgir ali se você também vê o que ele pode te ensinar, o que ele vai trazer ali. Então, vale muito mais a pena, isso é uma coisa que eu confesso, meu, pessoal, assim, quando eu estou fechando uma equipe, aí vem ali um fotógrafo, ai, ganhou já um Oscar, fez não sei o quê, fez não sei o quê e tal, não sei o quê. Tá, mas o cara já sabe muito e ele vai querer me forçar a minha visão ali naquilo, que ele sabe o que é bom, dentro do que ele já. E se eu quiser errar? Se eu quiser fazer o caipira, se eu quero fazer uma coisa meio esquisita, e eu preciso disso para a linguagem do meu filme, esse cara não vai me ajudar. Eu preciso de uma outra pessoa que mergulhe de cabeça, que queira mesmo viajar naquilo e tenha muito mais vontade do que técnica. Muito mais vontade, desejo de fazer, de se entregar e de se expor, do que fazer a técnica. Então, às vezes, também tem que pensar muito nisso, porque não existe o certo e errado. O que existe é uma organização, você tem que organizar para fazer qualquer coisa. Mas aí, como vocês vão organizar o que de fato é a função de um diretor de fotografia e qual é o limite da função dele, ou de um AD, de um primeiro assistente de direção e etc., qual é o limite técnico de cada um, não precisa ser aquilo que está na cartela, que foi dado numa formação bem, né, cartesiana. Pode ser o jeito que vocês vê para a realidade do bairro de vocês, da cidade de vocês. Então, isso daí é uma coisa que tem que levar muito em conta, porque isso facilita enormemente as produções. E aí, quando você vai ver, você quase espirrou e já está saindo filme, já está as coisas acontecendo, porque você já identifica aquela dona de casa, ela podia ser uma produtora, poderia não sei o quê, aquele fulano podia ser não sei o quê, mas ele nem sabe o que é tecnicamente essa função. Mas ele já tem umas coisas ali que já resolve o que daquela área você precisava resolver. Então, vocês têm que ter bons olhos também na hora de uma formação, identificar essas potencialidades, desejos e vontade das pessoas que fazem parte. Muito bom, João Paulo, muito obrigada. Bom, eu vou então te agradecer aqui por essa fala, por esse momento aqui de consultoria. Quero dizer que essa é a quarta de uma série de 4 consultorias, então a nossa última consultoria, fechando com chave de ouro. Quero dizer que o Polo em breve terá suas portas abertas, então convido a quem nos assiste aqui a conhecer e a participar das nossas atividades. E acho que é isso. Nos vemos na próxima, então. Obrigado aí, né? Vai ser um prazer conhecer aí quando eu for para o Brasil, tá? Com certeza, estaremos juntos. Obrigada, gente. Até mais.